Olá, tudo bem? Pedro Zimmermann, assessor de investimentos da Vida Capital, escritório credenciado pelo BTG Pactual. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre dividendos, aprender um pouco sobre como a gente decide se a gente realmente vai investir numa empresa ou não. Isso são contextos que eu adquiri nos meus 8 anos de experiência no mercado e falar um pouco então de análise fundamentalista. Não gostaria de entrar muito adentro de conceitos mais profundos, a gente fazer uma grande planilha para encontrar um resultado. Não, eu vim falar aqui um pouco mais de como você pode dar uma olhada na empresa, ver um pouco mais o balanço de uma forma mais simples e tá verificando se realmente é uma empresa que faz sentido ter no teu portfólio de investimentos. Primeira coisa que eu queria fazer é sugerir um site, o investing.com. Então, o investing.com é um site que traz esses dados para a gente de balanço, sem que você tenha que extrair esses dados e passar para alguma planilha, para algum sistema que vai fazer essa análise para vocês. Então, se você simplesmente entrar no site e pesquisar por alguma empresa, ele vai trazer esses dados para ti aqui em finanças e balanço patrimonial. Então, hoje a gente vai fazer uma análise de balanço, tá? Sou economista em finanças, então tenho propriedade aqui para estar falando para vocês e trazendo pontos que eu acho que são importantes para a gente conversar. Aqui simplesmente eu não vou entrar dentro de crescimento de caixas equivalentes, investimentos de curto prazo, contas a receber. Esses pontos aqui eu acho que não são tão importantes para a gente fazer uma análise já importante na hora de decidir se tu realmente faz sentido investir nessa empresa, né? Para mim, é suficiente eu fechar essas abas, entender um pouco mais dessa parte mais ampla da empresa, né? Esses dados aqui já são suficientes para a gente estudar, né? Então, se você não sabe o que é circulante significa que são dívidas de curto prazo ou receitas de curto prazo, normalmente de um ano fiscal. Então a gente consegue ver que geralmente as empresas trabalham nessa banda, tá? Em que tem um pouco mais de receita ou um pouco menos de receita do que tem de passivos de curto prazo, que são os ativos circulantes e passivos circulantes. Então, trabalhando numa banda parecida, a gente pode ver que existiu uma gordura que foi criada aqui em 2021 e depois foi se mantido de forma muito parelha. Mas se a gente trabalhar com ativos não circulantes, que são mais de longo prazo, então total de ativos e total de passivos, a gente encontra uma diferença aqui, vendo que essa empresa, a Petrobras, está investindo um pouco mais para o longo prazo, né? Se a gente for analisar esses dados aqui e ver que tem uma crescente nos ativos bem significativa aí no último ano, no ano de 2023, que teve uma alta dando sinais que a empresa está investindo em ativos de longo prazo, né? Teve também uma alta aqui no número de passivos, então está fazendo investimentos, está aderindo a dívida para tentar alavancar a empresa deles, né? A empresa da Petrobras, que é de todos os brasileiros. Então, a gente consegue analisar, se a gente analisar total de ativos e total de passivos, que tem uma diferença boa, uma diferença aí de 40%. Então, mostrando que é uma empresa saudável, uma empresa que tem uma gordura bacana para a gente para passar por algum sinistro, por passar por algum momento difícil e está saudável, né? A gente consegue analisar isso através do patrimônio líquido, está um pouco consolidado nos últimos, ou seja, estável nos últimos períodos, que seria de 2021 a 2023, mas ainda assim uma boa empresa para a gente estar investindo, tá? Um patrimônio líquido que se vem se desempenhando, né? Vem numa crescente nos últimos 5 anos, se estabilizando nos últimos 3 anos. Então está um pouco estabilizado, o patrimônio líquido não vem crescendo muito, muito por muitas políticas de gestão, de baixar preço de combustível, baixar preço de commodities que ele vende, e isso acaba dificultando a empresa. Mas mesmo assim é uma blue chip, né? Uma empresa consolidada, uma empresa que paga bons dividendos. Esse é outro ponto que a gente poderia conversar aqui sobre dividendos, né? Entender um pouco mais
do balanço dessa empresa e o dividendo seria parte do lucro líquido. Então, quanto essa empresa me paga mais que o CDI? Essa é a pergunta que tu tem que fazer aqui na hora de analisar os dividendos. Ver se essa empresa vai pagar mais que o CDI. Estou gravando no dia 21/09 de 2024 essa aula, ou palestra, como você preferir chamar, e a gente consegue ver que ela tem uma remuneração acima do CDI. Né? O CDI está atualmente em 10,75. Essa empresa traz uma banda de 17% de lucro líquido distribuído para os acionistas. Aqui a gente consegue ver o lucro por ação e aqui em porcentagem. Então essa empresa traz mais dividendos do que o CDI. É uma empresa que me interessa. Existe um prêmio de risco de aproximadamente 5%, que é essa diferença dos 17 para os 10,75 do CDI. Esse é o prêmio de risco de tu estar assumindo o risco da Petrobras e tá lá com o papel na tua carteira, certo? Petrobras certamente me interessa, analisando todas essas informações. Balanço com mais ativos do que passivos. Essa informação que eu diria mais importante de todos os dados que a gente analisou aqui, um patrimônio líquido constante, né? E os dividendos trazendo uma remuneração bacana em dividendos, que a gente consegue ver essa informação analisando esses dados do site, certo? A gente pode analisar outra empresa no mercado brasileiro, Vale. Então, Vale, vamos vir aqui em finanças, balanço patrimonial. Vamos também diminuir um pouco esse balanço para a gente analisar uma big picture, né? Um cenário mais amplo, tá? A gente consegue ver que trabalha de uma forma muito parecida com a Petrobras, né? Com um pouco mais de ativos do que passivos circulantes, dizendo que vai honrar provavelmente com seus compromissos de curto prazo, tá? Aqui a gente vê um total de ativos superior ao total de, de, de passivos, né? E a gente vê que praticamente a empresa não vem aumentando o número de ativos no longo prazo, vem diminuindo, tá? E vem diminuindo a dívida também. Então a empresa parece que teve uma baixa no nível de negócios, muito pela questão imobiliária da China, né, que era um grande consumidor aí dos produtos da Vale de ferro, mas o mercado imobiliário chinês acabou passando por um momento de baixa e muito por isso que essa empresa acabou parando de receber tantos pedidos. A gente vê essa alta significativa no patrimônio líquido, né, que se estagnou depois desse período, né? Depois de acontecer esses problemas aí no mercado imobiliário chinês, certo? Mas Vale lhe interessa, né? Analisando o balanço, uma empresa saudável. Agora tem que ver se realmente ela traz mais dividendos que o CDI, né? Se a gente vir aqui em dividendos, está trazendo uma banda de 12% no último dado, 10%, 8%. 8 já não me interessa tanto, prefiro deixar o dinheiro no CDI do que na Vale por conta disso. Agora, se o preço for caindo e essa remuneração em dividendos for aumentando, que é o que acontece quando o preço cai de uma ação, e chegar por torno de 12, 13, 14%, eu já tenho um prêmio pelo risco, né? Eu já tenho uma diferença entre o CDI e a remuneração que eu tenho em dividendos dessa empresa. Faz sentido, então, eu estar procurando por bons pontos de entrada, né, bons preços, e aí executar compras visando aí ter uma remuneração de lucro líquido, que seja os dividendos, também visando um ganho de capital um pouco mais para longo prazo, na medida que essa empresa for crescendo, tem inflação, o lucro líquido tende a aumentar também em questão financeira, né? Mas o lucro líquido não é a única forma de ganhar em ações, né? Que é o dividendo. Também muitas empresas trabalham, por exemplo, a Amazon, né? É uma empresa que vou analisar primeiro o balanço e depois a gente fala sobre dividendos da Amazon, tá certo? Então vou abrir a Amazon aqui, prefiro analisar ela própria dolarizada, vem subindo, né? Compra forte, recomendação, realmente uma empresa muito interessante para a gente estar investindo, vem subindo bem, tá? Se valorizando.
é um pouco mais do estilo do mercado americano, não trabalhar tanto com dividendos, mas especialmente da Amazon, né? Então a gente vê que trabalha de uma forma muito parecida também, tem um pouco mais de ativos circulantes do que passivos circulantes. Essa gordura para honrar seus compromissos de curto prazo, né? E uma alta constante nos ativos, tendo uma diferença aí de aproximadamente 50%, né? Um pouco menos, diria 45%. Então uma gordura de 45% da quantidade de ativos e passivos. Então uma empresa que realmente é saudável, uma empresa que tem muito mais ativos do que passivos e tem um patrimônio líquido que sobe constante. O que faz a gente pensar em investir nessa empresa? Bom, se ela tem um patrimônio líquido que sobe constante, a gente tem interesse sim em estar investindo nessa empresa, certo? Vamos falar sobre dividendos da Amazon. A gente vai ver aqui que aparece algo estranho, né? Não tem nada para mostrar. A Amazon não distribui dividendos. Ela distribui a remuneração dela por ganho de capital. E como funciona isso? Todo esse lucro ele fica retido e ele é reinvestido em novos negócios, no próprio negócio, em novas empresas vinculadas à Amazon. Então esse dinheiro ele fica retido junto com a empresa. Então o que acontece é que o gráfico ou o preço da ação tende a ficar se valorizando ao longo do tempo e por isso que a gente vê linhas de tendência tão acentuadas. Como assim? É que o preço constantemente vem subindo. Vamos dar uma olhada na Amazon dolarizada, para a gente ter uma ideia. Então, aqui o ativo da Amazon, a gente pode ir no gráfico semanal, para a gente ter uma ideia melhor. A gente vai falar na próxima aula sobre análise técnica, mas a ideia é essa, né? É que vai se acumulando esse lucro líquido e na medida que passe o tempo, essa empresa vai se valorizando. Então, se você comprou a Amazon, em qualquer ponto do gráfico, provavelmente você está no lucro, porque ela está trabalhando em máximas. É uma empresa que está constantemente subindo, né? Claro que o ideal é procurar por pontos de suporte, pontos em que o preço está mais em baixa, e aí montando posições pensando num prazo um pouco maior. Mas analisando, vamos supor que você gostaria de comprar a Amazon no primeiro dia do ano, tá? No primeiro dia do ano você recebeu um valor e você gostaria de investir em Amazon. Então vamos ver aqui, ó. Depois do Natal comprei a Amazon. Já estaria surfando aí uma tendência de 30%, né? Então 30% de lucro é assim que a remuneração vem, né? Com a valorização do ativo. Então a Amazon com certeza é uma empresa interessante para se investir. Uma empresa que não seja tão interessante seria uma empresa que está endividada, uma empresa que está passando por dificuldades. Tu vai encontrar essas informações ali no balanço. Minha proposta não era ser uma aula longa ou uma palestra falar muito, trouxe alguns exemplos de análise de balanço, algumas boas empresas, mas a ideia é que vocês pelo menos analisem os ativos, os passivos, dessa forma geral, ver se realmente é uma empresa que é saudável ou se não quer se preocupar com isso, procure um assessor, justamente esse é o meu trabalho, está constantemente analisando o mercado, fazendo uma análise fundamentalista, fazendo uma análise mais técnica e procurando bons pontos de compra em boas empresas que tendem a seguir uma tendência de alta. Basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Um grande abraço, espero que o conteúdo tenha te ajudado. Tá certo?